pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com um tema polêmico. Será que Abraão era politeísta? Isso mesmo que você ouviu. Eu não estou muito preocupado aqui com dogmas religiosos, né? Mas sim em trazer o que o texto bíblico diz. Eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica, sou judeu, sou psicanalista e estamos aqui no mais um episódio, né? Mais um episódio de Tradução ou Traição. Esse título ele tem a ver com um ditado italiano, tradutore traditore, né? Tradutor traidor, e a gente procura aqui mostrar as falhas das traduções, quais são as melhores, as piores traduções e por quê. E nós estamos com um texto muito especial e muito polêmico em Gênesis 20, 13. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte: esse não é o único versículo em que esse tipo de coisa acontece. E vocês vão entender um pouco melhor o que está rolando aqui em Gênesis 20, 13. Né? Quando a gente olha para o hebraico, tá? Do texto massorético, nós temos o seguinte no texto original do texto massorético. Tá? Nós temos o Waihi, que é e sucedeu, né? Kaasher, e que quando, né? Aí nós temos Hith-u no hebraico bíblico, ou Hit-u no hebraico moderno, o Thi, né? Ou no hebraico bíblico, o Oti no hebraico moderno, né? Então, Hith-u no hebraico bíblico seria fizeram vagar ou desviar, né? É a mesma palavra que é usada para isso, né? Para uma peregrinação ou para um desvio, né? E aí acontece algo curioso, né? O verbo está no plural. Então, se o verbo está no plural, quando a gente chega em Elohim, aqui não é Deus, aqui é deuses. Por quê? Porque quando Elohim é Deus, o verbo vem no singular. Quando o verbo, a conjugação verbal, vem no plural, então não é Deus, e sim deuses. Tá? E aí é que está o problema. Né? Então nós temos mibeth, né, no hebraico bíblico, mibet no hebraico moderno, ovi no hebraico bíblico, avi no hebraico moderno. Né? Então nós temos literalmente, no começo do versículo de Gênesis 20, 13, quando Abraão está falando com Abimeleque, ele diz que foram os deuses que o fizeram peregrinar. É isso que diz o texto massorético. Né? Então, é aquilo, se o verbo é plural, o sujeito também o é. Né? Mas, mal comparando, né, seria como eu dizer no português, né, vamos dizer assim, lápis riscaram, né, vamos dizer assim, né, ao invés de lápis riscou, né, você tem aí uma questão, né, de plural ou de singular, né, e você consegue pelo verbo saber exatamente o que está rolando. Tá? Em outras palavras, né, no texto massorético, Abraão teria sido ordenado ou levado, talvez, pelos deuses a sair da sua terra. Se a gente supor, né, se a gente for supor que o texto massorético é o texto original, então o que isso significa? Significa, é um dos indícios de que o texto bíblico ele foi revisado para poder ser tornado mais monoteísta. Né? Quem acompanha as nossas aulas de exegese de Gênesis não se surpreende com essa informação. Né? Talvez quem é religioso fique um pouco desconfortável com isso. Né? Na minha opinião, isso não muda a questão das crenças. Você pode continuar entendendo que o Eterno estaria por trás do processo, vamos dizer assim, revisional, ou seja, o que for até chegar no texto bíblico, né? Porém, aqui está muito claro, né? Tem um elemento aqui de politeísmo, né? E isso é compatível, né, com essa camada textual que foi escrita no Reino do Norte, que era um reino politeísta. Eles provavelmente eram enoteístas, né? Quer dizer, acreditavam num Deus
maior, né, e uma hierarquia de deuses sujeitos a esse Deus, né, que para o Reino do Norte eles chamavam de El Elohei Israel, né? O Elohim, o Deus de Israel. Né? Muito bem, então aqui nós temos politeísmo. Né? E o grande problema, como a gente vai ver mais para frente, já adiantando, é que as traduções, elas omitem isso. Você não encontra praticamente tradução que traga os deuses, e sim elas trazem Deus, mesmo sabendo que o verbo é plural. Tá? Muito bem. Aí nós temos a Torá samaritana. Tá? Na Torá samaritana, você teria, né, no hebraico bíblico, né, mas eles usam o próprio hebraico deles, tem uma pronúncia diferente, né, que seria aqui no hebraico moderno hat'a, né, que significa fez vagar ou errar. Né? Aí sim, nesse caso, né, Elohim seria singular, você teria Deus no lugar de deuses. Por que a esmagadora maioria dos acadêmicos, dos exegetas, não considera a Torá samaritana um bom texto? Tá? A grande maioria não considera. Por quê? Nesse sentido, para essas questões. Porque a Torá samaritana ela elimina praticamente todos esses tipos de polêmica, de dupla interpretação, etc., que o texto massorético tem. Então é nitidamente um texto revisado. Nitidamente. Né? Você tem muito menos polêmica no texto samaritano. Né? E normalmente os textos, né, quando isso acontece, eles são revisados. Tá? A Septuaginta. A Septuaginta ela vai trazer o seguinte, né, a palavra, né, aqui usada seria, né, exigage, né, eu não sei se eu estou pronunciando grego corretamente, grego não é muito a minha praia, né, estou apenas trazendo para efeito da exegese aqui. Né, e aí ela tem theos, tá? E aí o que acontece? Na Septuaginta, além de você ter o verbo no singular, você tem também uma tradução de Elohim, tá, do hebraico, para theos no singular e não theos, né, que seria, eu não sei se eu estou pronunciando certo, né, que seria o plural, tá? Você tem essa letra adicional aqui quando é plural. Então, das duas uma, ou o tradutor resolveu eliminar essa polêmica ou seguiu uma família textual que diverge do texto massorético e que é semelhante à Torá samaritana, ok? Muito bem. Vamos ver os outros manuscritos, o que eles trazem, né? No Mar Morto não houve nenhum pergaminho dessa passagem de Gênesis que sobreviveu, tá? Então o Mar Morto a gente não tem o capítulo 20 de Gênesis. Ah, Felipe, isso quer dizer que o capítulo 20 de Gênesis não era reconhecido? Não. É porque no Mar Morto nós estamos falando de manuscritos de mais de 2000 anos, muitos dos quais não sobreviveram ao tempo. Eles degradaram, a ação do tempo estragou. Tá? E aí a gente não encontrou o capítulo 20 de Gênesis para poder checar como está no Mar Morto. Ok? Infelizmente não sobreviveu. Aí nós temos o seguinte, né? Vamos falar dos textos aramaicos. Bom, o Targum Onkelos, na verdade, todos os Targumim, eles aceitam que realmente é plural ali. Tá? Então, eles são um testemunho de que, de fato, né, vamos dizer assim, né, o que o texto massorético traz é uma coisa que foi bem estabelecida lá na Antiguidade. Né? O que o Targum Onkelos faz? Ele muda o sujeito de deuses para povos. E aí, então, os povos que fazem desviar, né? E aí os povos, eles traduzem de uma maneira que os povos teriam se desviado. Né? Então, ele está partindo de que premissa? Tá? Ele está interpretando a passagem, né? Como se Abraão estivesse dizendo que os deuses o fizeram errar. Né? Mas aí não fica muito bom com o resto da passagem. Da casa do meu pai, né? Então, assim, aí eles completam. Não, os povos estavam errando e eu saí da casa do meu pai.
né? Ou Deus me tirou da casa do meu pai. É o que os Targumim, de um modo geral, fazem, né? Lembrando que os Targumim, eles não são traduções literais, eles são traduções expandidas e comentadas. Mal comparando, o mais parecido que a gente tem hoje é a Bíblia Viva, né? Que é uma tradução parafraseada, tá? Então o Targum Onkelos ele vai trazer: e foi quando os povos se desviaram após as obras de suas mãos, o Senhor me aproximou, né? Ou isso sucedeu, né? Que o Senhor me aproximou do temor dele desde a casa de meu pai. Isso é o Onkelos. O Targum Neofiti ele traz algo parecido com o Onkelos. Ele traz: e foi quando os povos se desviaram para a idolatria, a palavra do Senhor, ou que a palavra do Senhor me conduziu desde a casa de meu pai. Né? Mas você percebe, ele introduz, o Neofiti introduz aqui, por exemplo, a palavra conduziu, né? Ele já separa, né, a palavra que seria peregrinar ou desviar, que é a mesma palavra no hebraico, né, ela acaba sendo também usada, né, para se referir aí ao desvio dos povos para a idolatria, e aí traz o conduziu desde a casa do meu pai. E o Targum Yerushalmi, ele vai trazer algo parecido também com o Onkelos, com a ideia do Onkelos. Ele vai trazer: foi quando eles tentaram me fazer desviar para a adoração da casa, né, de ídolos, eu saí da casa de meu pai. Então, de novo, eles colocam um outro verbo para poder traduzir aqui, né? Porque lembrando, né, o hit-u, né, assim, que seria o hit-u, né, no hebraico bíblico, o fizeram vagar, eles entenderam como desviar. Mas aí você fica sem um verbo com relação à casa do pai. Aí que eles enfiaram o verbo sair da casa do pai. Né? Mas, repito, são traduções comentadas. A gente pode usar o Targum até a página 2, né? Porque dá para ver um pouco, entender um pouco que linha de manuscrito eles seguiram, né? Não dá para pegar eles como uma referência textual, tá? Muito bem. E a Peshitta aramaica, ela segue a Septuaginta, o que não é nenhuma novidade, porque a Peshitta aramaica, ela é uma tradução da Septuaginta para o Tanar, né? Para efeito do Tanar. Né? Não estou falando aqui de literatura cristã, que não me cabe. Né? A exegese aqui é da Bíblia hebraica. Né? Então, na Bíblia hebraica, ela segue a Septuaginta, né? Praticamente ipsis literis aí. Ok? Muito bem, então quais são as hipóteses? A hipótese mais provável, tá? É praticamente uma teoria, né? Assim, porque via de regra entende-se que o texto mais controverso, mais polêmico, ele tende a ser o mais antigo. Por quê? Qual é a tendência? A tendência é você ter um texto polêmico que escapou, né, uma dada revisão, ou que, né, não está concordando bem com outro texto. Aí vem o escriba e corrige. Eles não tinham, né, nos tempos antigos, essa coisa de se eu mexer, né, nisso aqui, eu estou falsificando a Bíblia. Né? Inclusive, a passagem de Deuteronômio, a gente vai fazer um vídeo sobre isso para explicar um pouco melhor o que ela significa. Tá? Porque você tem inúmeras correções escribais, né, desse tipo de coisa. E a Torá samaritana, ela, como eu falei, ela é muito revisada, né? Assim, pelo que dá a entender, porque tudo que é polêmica ela tira e não agrega outras polêmicas. Então, assim, a gente sabe que os manuscritos, principalmente de textos muito longos, eles vão ter polêmicas, né? Eles vão ter momentos em que eles são problemáticos. Na cultura samaritana, eles eliminavam esse tipo de problema, ok? Por isso que a hipótese mais provável é sim, esse é um texto politeísta, sim, né, o texto massorético está correto. Existe uma hipótese alternativa? Existe, né, por uma questão de, vamos dizer assim, né, de que esse texto, esse vídeo aqui, ele é um vídeo acadêmico, né, eu vou citar a outra alternativa que seria, né, a de que o escriba teria cometido uma glosa. Aqui está errado, aqui é do vídeo anterior. Voltando aqui, então ele teria cometido uma glosa e mudado, né, e mudado, né, hat'a, né, para hit'u, né? Ok, essa seria a hipótese, né, que ele na hora ali
né, de fazer o Rê, né? Ele só fez uma perninha, foi ao banheiro, esqueceu de completar. Não, assim, brincadeiras à parte, né? Assim, essa é a hipótese, né? Nesse caso, a Septuaginta, a Torá samaritana, elas representariam não uma tentativa de corrigir o texto, mas a forma mais antiga. Essa hipótese, para mim, não cola nem um pouco, né? Pelas razões que eu já coloquei aqui. Mas, né? Ela é mais confortável se uma pessoa é religiosa, né, principalmente acredita, vamos dizer assim, na inspiração absoluta do texto bíblico, no sentido de não admitir a hipótese das revisões textuais, né, se a pessoa quiser ter uma postura negacionista, né, com relação às questões que vêm dos textos, essa hipótese é mais confortável. Né? Mas então tá aí, estão aí as duas hipóteses, né? Eu já expliquei a minha opinião, né? Já bastante, de uma forma bastante clara. E como é que se comportam as traduções, né? Não existe nenhuma tradução para o português que traga esse texto corretamente. E por que eu falo que as traduções para o português todas são desonestas aqui nesse ponto? Aqui nesse ponto. Né? Por quê? Porque elas seguem o texto massorético. Né? Você não tem tradução para o português de ampla circulação que traduz a Septuaginta, ou mesmo, né, menos ainda que traduz a Torá samaritana. As traduções, normalmente, elas seguem o texto massorético. Isso é muito claro quando a gente vê o texto massorético e o texto traduzido. Então, o original das traduções, né, que se tem no português, é o texto massorético, ok? No inglês também você praticamente não encontra nada. Eu encontrei uma tradução, né, que vem do Genesis, a New Translation, do Robert Alter, que eu uso até como comentário, que ele tem comentários muito bons, ou, né, essa obra também conhecida, né, como The Five Books of Moses, né, também do Robert Alter, ele traduz a Torá, né, e ele traz, e aconteceu quando os deuses me fizeram um peregrino da casa de meu pai. Essa tradução está excelente, é exatamente isso, né? Ele trouxe fizeram um peregrino, eu poria fizeram peregrinar, que eu acho que é mais adequado, mas a ideia sim está perfeita ipsis literis o que o texto diz, né? Só que, né, assim, o que me deixa profundamente irritado, né, aborrecido, quando você vê a influência que as religiões acabam tendo nas traduções, mesmo as traduções acadêmicas, é que na nota de rodapé, nas notas de rodapé, eles admitem, né? Então, assim, alguns trazem assim, lit deuses, né? Eu vi numa tradução, acho que foi a tradução do Novo Mundo, né? Lit deuses, quer dizer, assim, para a pessoa nem ver, nem, né? Assim, e outras traduções, elas trazem, né, por escrito literalmente o que é, mas, né, assim, não colocam no texto, que é um absurdo, né? Então, assim, a TEB, a Tradução Ecumênica Brasileira, literalmente os deuses, fórmula politeísta que o autor utiliza para insinuar que não foi o Deus de Abraão que o fez vagar. Dali, na TEB, na nota de rodapé, e por que Katsu a TEB não colocou no texto? Não faz o menor sentido. Isso, né, isso é uma falsificação. Né? Por quê? Porque não é muito confortável você ter que explicar para as pessoas por que está ali Abraão, que é considerado, né, o grande pai do monoteísmo. Né? Eu não entro no mérito se depois ele viu, né, mas ali já numa longa estrada, né, se referindo a deuses, quer dizer, tendo um comportamento politeísta. Ok? Então, assim, isso deixa muito claro. Se tivesse lá, se colocasse lá deuses, ficaria muito claro que é um texto politeísta, né, que foi em algumas medidas, em alguns momentos, revisado. Se você, né, não gosta do que você está ouvindo, se quiser botar lá, né, o negativo pro vídeo, né, porque você não gostou de ouvir a verdade, porque a verdade, né, ela vai contra a sua crença, se você assim entender, né?
Paciência, é um direito seu, estamos numa democracia. Porém, a verdade é essa, né? Isso é matar o mensageiro porque você não gostou da mensagem, certo? Muito bem. Texto da NetBible, né? Eu traduzi aqui o comentário da NetBible, né? Que é considerada a New English Translation, né? Que é considerada a melhor Bíblia protestante hoje nos Estados Unidos. Ela é tão boa quanto a Bíblia de Jerusalém, se não melhor em alguns pontos. Tá? Ela é muito boa, essa Bíblia. E ela diz assim: o verbo hebraico é plural. Este pode ser um caso de concordância gramatical com o nome de Deus, que é plural na forma. No entanto, quando este nome plural se refere ao único Deus verdadeiro, os predicados que acompanham são geralmente singulares na forma. Ou seja, está aqui dizendo, pode ser isso, mas a gente sabe que não é. Né? Pode ser isso, mas a gente sabe que quando é plural, né? Quando é plural, é deuses, né? Não é Deus, né? Quando os predicados que acompanham, né? O resto, né? Da sintaxe ali que acompanha é plural, é deuses. É assim que a gente diferencia quando Elohim significa Deus e quando significa deuses, né? Então, por exemplo, nos 10 ditos, né? Quando é dito, né? Para não adorar outros deuses, né? Então você vai ter, por exemplo, Elohim, Aherim, né? Que seria deuses outros. Você tem os dois no plural. Aí você sabe que Elohim ali é plural, não é singular, né? Não é o Deus outros, não faz sentido. E aqui também, Deus fizeram, né? Nós vamos falar, né? Nós vamos ignorar totalmente a gramática. Aí eles tentam, né? Aqui acochambrar e dão a seguinte solução que eu vi alguns teólogos darem. Talvez Abraão esteja acomodando seu discurso à perspectiva politeísta de Abimeleque. Se assim for, deve se traduzir quando os deuses me fizeram vagar. Então, assim, o que eles estão dizendo é que Abraão foi politicamente correto e disse para Abimeleque que os deuses é que fizeram ele vagar. Isso faz sentido zero. Né? Por quê? Né? Do ponto de vista exegético. Né? Porque Abimeleque não se importaria de Abraão falar de uma divindade. Era comum que as pessoas tivessem a divindade da sua preferência. Tá? Então isso não faz sentido nenhum. Como o cara era politeísta, então ao invés de eu falar que foi Deus que me guiou, eu falei que foi os deuses. Isso não faz sentido nenhum. Né? Nenhum. Mas é a solução que eles estão tentando dar para poder dizer que Abraão não era politeísta e para justificar a falsificação. Né? Ou seja, as traduções falsificam essa passagem, ocultando a referência ao politeísmo. Né? E aí, infelizmente, se você não sabe ler o original ou não tem o hábito de usar dicionários, concordâncias, etc., você vai ficar à mercê do engano. Infelizmente, é isso.